Hoje, temas como feminismo, machismo, sexualidade e estereótipos estão sendo cada vez mais discutidos em espaços públicos. Isso se deve a uma longa trajetória de lutas de movimentos sociais em todo o mundo. Como um exemplo dessas discussões, nós temos nas redes sociais alguns debates bem intensos sobre a utilização dos pronomes neutros, onde muitas pessoas contrárias a esse movimento falam sobre uma certa imposição de normas, de mudança na língua e até mesmo de um abuso por parte da comunidade LGBT. Do outro lado, a comunidade cobra apenas por inclusão e respeito em espaços públicos que sempre foram renegados a ela. Na temática desse episódio, nós não vamos colocar uma guerra entre esses dois lados. Os estereótipos de gênero eles afetam a sociedade em geral, de pessoas cis a trans, de membros ou não da comunidade LGBT. Então esse assunto deveria ser discutido juntamente com outras temáticas, como as de contra o machismo, por exemplo, que a gente já bem conhece. Assim como há uma concordância de que o machismo ele também afeta os homens cis, os estereótipos de gênero entram nessa mesma discussão. Hoje, nós vamos falar sobre gênero e sobre como os estereótipos estabelecidos a partir disso controlam nossos corpos e comportamentos em sociedade. Esse é o episódio 5 do podcast História Hoje. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do História Hoje. A Camila introduziu um pouco o que a gente vai falar, então vai ser um episódio bem intenso, com temáticas bastante relevantes. E antes de começar o episódio, a gente queria fazer um agradecimento especial a você que nos segue no Instagram. Recentemente nós batemos 300 seguidores com apenas um mês de atividade, um pouco mais de um mês. Pode parecer pouco, mas pra gente significa muita coisa, nós somos muito gratos por isso. Muito obrigado pela confiança nas nossas produções e por todo o carinho dirigido a nós. E segundo, a gente gostaria também de dedicar esse episódio à nossa querida professora, a doutora Lília Maria Moser, do Departamento de História da nossa Universidade Federal de Rondônia, que trabalha com temáticas relacionadas ao gênero, sexualidade, além também de teorias da história contemporânea, enfim. Nós somos um pouco suspeitos para falar dela, né? Uma pessoa extremamente especial para a gente. Então, obrigado pelo apoio, professor, e um abraço virtual para a senhora. E hoje, nós também temos uma novidade. Este é o nosso primeiro episódio que Camila e eu estamos gravando juntos aqui um lado do outro. Então, assim, é uma coisa diferenciada pra gente, a gente tá gostando muito de fazer isso. E como é o nosso primeiro episódio juntos, né, pessoalmente, eu espero que flua mais, que tenha uma dinâmica bem interessante. Eu espero também que vocês gostem. E é isso, gente, vamos lá. Antes de tudo, nós temos a clara noção de que a temática desse episódio ela pode não ser muito clara para alguns ouvintes, né? Porque apesar dessa discussão sobre gênero ser muito grande, ser muito difundida hoje em dia, muitas pessoas que não são da comunidade não têm contato com os termos que envolvem gênero e sexualidade, né? Isso é bem comum e compreensível. Nós reconhecemos que isso se dá também por uma política fraca na nossa educação, onde essa temática ela não é discutida da forma como deveria. E também porque a gente vive em um país onde discutir educação sexual é ensinar crianças a praticarem sexo, né? A educação sexual ela é muitas e muitas coisas, e isso que eu mencionei não chega nem perto de ser a definição. Mas essa é uma discussão que sozinha renderia um episódio inteiro, né? Exatamente. Então, para a gente começar a conversar, a gente precisa conceituar alguns termos importantes que vão aparecer na discussão, no decorrer da discussão do episódio, né? Primeiramente, o que a gente quer dizer quando a gente fala de gênero? Vamos lá. Gênero em si é um conjunto. É a maneira que as diferenças entre homens e mulheres se manifestam nas diferentes sociedades, no transcorrer da história. Então a gente pode dizer que são conjuntos de características culturais, sociais, econômicas, políticas, psicológicas, jurídicas, que são atribuídas às pessoas de forma diferenciada de acordo com o sexo. As características de gênero, elas são construções socioculturais, né, que variam de acordo com a história e se referem aos papéis que a sociedade atribui a cada um, o que a gente considera de masculino e feminino. Já o sexo se refere às diferenças anátomo-fisiológicas entre os homens e as mulheres. É muito importante que a gente entenda a diferença entre esses dois termos. E não, eles não são a mesma coisa. Entendidos esses conceitos, há outros dois bem importantes, que são cisgênero e transgênero.
Cisgênero se define como a condição da pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Por exemplo, alguém que se identifica como mulher e foi designada como mulher ao nascer é uma mulher cisgênero. Eu, Camila Savenhac, que aqui vos fala, sou uma mulher cisgênero. E Demetrios, que aqui também tá do meu lado, aqui também é um homem cisgênero. Já transgêneros são pessoas que têm uma identidade de gênero que difere daquilo que foi lhes atribuído ao nascer. Uma mulher trans é uma mulher que foi atribuída ao sexo masculino ao nascer, mas que possui uma identidade de gênero feminina. Então ela é uma mulher trans. Então esses são os principais termos que vão guiar a nossa discussão. E caso você queira entender um pouco mais do assunto, tiver interesse em ler, a gente tem materiais disponíveis no nosso Google Drive, para que você abra lá e, enfim, se situe na discussão. Tem um link no nosso bio do Instagram que vai te levar ao nosso Google Drive. A primeira coisa a fazer é tomar consciência da realidade em que nos encontramos e romper a miragem de igualdade em que vivemos imersos. Quem disse isso foi Rosa Martins, secretária de Infância da Liga de Educação, em entrevista ao El País. Essa frase é muito interessante, porque ela traz um tópico muito importante que é a questão da consciência, ou seja, quando tomamos consciência da realidade onde estamos inseridos e do que nos foi pré-designado a seguir. E isso fica muito mais fácil de romper determinadas expectativas. Essas expectativas que o Demetrios mencionou se referem aos estereótipos de gênero. Eles nos influenciam desde o processo inicial de desenvolvimento até a nossa vida adulta. As crianças começam no processo cognitivo entendendo que existe uma cor que é de menino e uma cor que é de menina. E essa simples expectativa faz com que as crianças subentendam que existe uma diferenciação entre ser menina e ser menino. E realmente, essa diferença ela existe, mas o problema mora quando essa diferença atravessa o biológico e se torna uma expectativa social que é imposta sobre a gente. Como nós nascemos designados a cumprir esses papéis sociais, eles sempre estiveram muito bem desenhados na história. Então, os estereótipos masculinos e femininos, eles estiveram sempre muito claros, né, a nós. E a sociedade, ela sempre foi majoritariamente masculina. E o poder, ele sempre esteve atrelado à figura do homem. Ao homem foi designada a independência, a habilidade, a força, a sabedoria. A mulher foi designada a paciência, a virtude, a passividade, a submissão, a dependência, e assim essas figuras foram moldadas, contribuindo sempre para a criação de uma norma a ser seguida, né? E isso é quando a gente fala só de papéis, como que eu posso dizer, de personalidade, né? De manifestações de comportamento. Então, quando a gente faz essa pré-definição de uma imagem do que o outro deve ou não ser, nós limitamos a figura do outro a um conceito, a uma mera definição, e fazemos com que o outro ele esteja sujeito à agressão quando ele não cumpre esse papel. Esses estereótipos limitam até mesmo a escolha de profissão na vida adulta. É muito importante tratar esse tipo de assunto, porque a gente percebe que até mesmo na educação, né, dentro da sala de aula, a gente percebe como é difícil tratar esse tipo de assunto, né, orientar, conversar, auxiliar, justamente pelas pessoas elas terem, né, esse pensamento de aversão, né, com isso como uma coisa ruim, ou uma coisa que tá presa ali, que realmente tá, né, esse estereótipo realmente ele acaba desenvolvendo ali um pensamento bem, que ele fica limitado, né, que acaba atrapalhando mesmo a gente definir ou tentar entender toda essa diversidade. Ninguém quer ser julgado e limitado pela forma como se comporta, né, isso se a gente julga o comportamento de uma pessoa, o jeito que ela se manifesta, isso vai limitar muito o modo como ela se apresenta para a sociedade. Então ninguém quer estar nesse lugar de julgamento. Então por isso que é muito difícil às vezes de romper com esses estereótipos, né? E olha só, isso que a Camila falou é interessante, porque lembra que agora eu falei sobre Martins, né, naquela entrevista do El País? Olha só o que ela falou aqui também, gente. Apenas 30% das universitárias escolhem carreiras relacionadas à ciência, tecnologia ou matemática, segundo dados da Unesco. O peso dos estereótipos forjados desde a infância se reflete no que se busca quando adulto, não só na vida profissional, mas também na pessoal. A escolha da profissão é apenas uma amostra de como os papéis de gênero influenciam o desenvolvimento cognitivo ou afetivo. Esses estereótipos eles apagam a individualidade de cada pessoa enquanto ser social. E é daí que surge uma motivação para a discriminação e o preconceito que a gente já bem conhece. É isso aí.
Definir é limitar, né? Logo, essa concepção entre gênero, ela reduz as características específicas de cada um. E nas crianças, essas implicações acontecem no seu desenvolvimento, como eu mencionei anteriormente, limitando os relacionamentos e as suas infinitas possibilidades de ser. É que a maioria das pessoas faz uma relação entre identidade de gênero e sexualidade. Apesar dessas coisas não terem nenhuma correlação, muitas das vezes elas estão caminhando lado a lado, né? Essas desigualdades, elas são difundidas amplamente na nossa cultura, desde a moda com as roupas que vestimos, a mídia com aquilo que consumimos e assistimos, ao comportamento como o jeito que falamos, nos movimentamos, etc. E essas relações, elas estão tão bem fundamentadas na nossa sociedade que é como se não houvesse outro espaço para elas serem negociadas, né? Criando uma relação de poder sobre um ao outro. E esse é o exemplo do machismo, por exemplo. Toda essa discussão ela é muito complexa de se conversar, de se debater, ainda mais com quem não tem uma ideia muito clara dos conceitos que nós abordamos aqui, né? Mas é uma pergunta que nós podemos fazer se essas preconcepções limitam o indivíduo. Existe, entre muitas aspas, né, uma saída para essas expectativas sociais? A discussão que nós trouxemos se baseia apenas em duas possibilidades, né? Nós estamos falando aqui sobre identidade de gênero feminina e masculina, sobre ser homem e ser mulher. E a gente chama isso de gêneros binários, afinal são dois. Porém, as manifestações e identidades pessoais são muito mais diversas do que essa simples divisão. Então, também há outra concepção que nós chamamos de não binaridade. No começo do episódio, nós abordamos um pouquinho sobre o que é ser cisgênero e transgênero. E para a gente discutir isso um pouco melhor, discutir essa temática um pouco melhor, e além do que a gente já conhece como o feminino e o masculino, a gente vai conversar com Idris Castro, nosso colega de curso e pessoa não binária. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, Idris? Claro. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Idris Castro, fiz 20 anos dia 2 de fevereiro agora, sou acadêmico em licenciatura em História pela Universidade Federal de Rondônia. Também, atualmente, participo de um projeto pelo NUPAM, que é o Núcleo de História Pública da Amazônia. O NUPAM é um núcleo de estudo e pesquisa, né, da Universidade Federal de Rondônia, e o projeto que eu participo é o Amazônia em Quarentena. Então, Idris, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. E logo de cara eu gostaria de fazer uma pergunta para que os nossos ouvintes eles também fiquem mais atentos, né, em relação a esse assunto. Como que você gostaria de ser chamado, né? Ou como as pessoas deveriam te chamar? Você poderia responder para a gente? Claro, então, isso é bem particular e varia de pessoa para pessoa. Eu, Idris Castro, falando por mim, né? Não me importo quanto aos pronomes, né? Atendendo a demanda de comunicação, para mim está ótimo. Mas aproveitando que o engajamento, né, sobre pronomes e afins, a gente pode começar trabalhando isso agora nesse podcast, né? Que tal a gente começar trabalhando pronomes neutros aqui? Então, após a nossa discussão, né, sobre binaridade entre feminino e masculino, a gente queria saber, né, o que significa para você se entender como não binário. Então, a gente deve chamar você pelo seu nome mesmo, né, Idris, e direcioná-lo como Elu, correto? Isso. Ok, então. Então, logo de cara, né, a gente separou aqui algumas coisinhas para te perguntar, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui para você, aí na medida do possível você vai respondendo para a gente, tá bom? Claro. É romper com as barreiras de gênero e a coesão social que a gente sofre, né, e que nos permeia na sociedade. E me entender como uma pessoa não binária também me possibilita criar novos diálogos sobre gênero, né? Me permite me redescobrir sempre e compartilhar novas experiências com todas as pessoas que se encontram ou não dentro da não binariedade. Como que foi para você se entender dentro desse espectro? Como que começou o seu processo de entendimento interno? Então, nem sempre eu tive a mente tão aberta, né, devido à criação, ao que tentaram nos impor. Isso vem muito da coerção, né? Às vezes eu queria usar, tipo, objetos que são ditos femininos, mas que eram negados por causa do conceito impregnado na matéria.
que ainda existe coisas de menino e coisas de menino. Então eu comecei a me questionar por que eu não podia. E eu ressignifiquei quem eu era, entendeu? Aí assim começou o meu processo de que essa polarização de gêneros, né, me impossibilitava de ser quem eu era. Eu, pessoalmente, Camila, tenho uma questão. Eu tenho várias amigas que são não binárias, que se encontram nesse espectro, né? E com um pouco, assim, de noção que eu tenho do diálogo, da conversa, né? Eu penso que, às vezes, a não binariedade, ela é quase que uma expansão de consciência, assim, né? Então, enquanto pessoa não binária, né? Você acha que isso é uma progressão pra gente, que talvez num futuro distante a gente possa ter essa identificação de uma forma bem mais fácil? Ou você acha que é uma luta ainda muito complicada? Então, veja bem, há uns 57 anos atrás, 60 anos atrás, na época da ditadura ainda, né, ah, os direitos transexuais, né, e, enfim, LGBTs no geral, ah, não eram tão visíveis naquela época. Havia perseguição, essas comunidades, essas minorias, né, mandavam matar, exterminar. Era repudiado qualquer tipo de manifestação desse tipo, né, desse gênero. E olha aonde a gente já conseguiu chegar, né? A gente hoje já, né, consegue falar mais abertamente, mais livremente, apesar de que a gente tem ainda um longo caminho pela frente, mas, poxa, a gente já está nesse percurso e a gente já conquistou muita coisa, creio eu. Sobre a expansão, quase uma expansão da consciência, né? Tipo, vejamos, a polarização de gênero ainda, né? Homem e mulher, impossibilita muitas coisas. Para os cis mesmos eu me refiro, sabe? Para as pessoas cisgêneras mesmo, né? Em que muitas não se permitem ser ou ser quem são pela coerção, né, social que a gente sofre, né, porque que você tem que ser homem, você tem que agir assim, você é mulher, você tem que agir assim. Então, assim, quando uma pessoa não binária não sofre com esse tipo de coisa, né, porque, enfim, ela é quem ela é, independente de se for homem, independente dessas coisas, né. Então, eu não trato como uma grande função da consciência, assim. Eu trato como algo que deveria ser apenas normal, não um bicho de sete cabeças como é tratado hoje em dia, né? Eu adorei a resposta. Eu tenho mais aqui mais uma questão aqui para a gente fazer. E, bom, é o seguinte, nós aqui, enquanto futuros historiadores, também professores, né, você planeja trazer para a sala de aula essas discussões? Porque a gente sabe, né, que a escola é um dos ambientes que mais reproduzem estereótipos de gênero e também de sexualidade. Então, muitas vezes, os professores preferem se abster, né, dessas discussões. Então, o que que você pensa sobre? Então, eu, como futuro professor, né, e claro que eu vou querer sim trazer essa discussão para a sala de aula, né, ainda mais eu como historiador, que vou ter muita coisa para contextualizar e falar para os meus alunos, né. Eu sei que ainda é difícil, né, que a gente ainda vai ter barreiras dentro da sala de aula, tanto com os alunos como com sei lá, com a diretoria ou, enfim, coisas do tipo, mas que eu não vou deixar de bater na tecla e falar sobre, né? Porque às vezes você tem um aluno que está passando por por uma disforia de gênero, sabe? Em que ele está tentando se encontrar no mundo, mas que às vezes ou pela família, ou, enfim, pela sociedade mesmo, né? Que nos impõe que devemos ser vistos de outros, porque nós temos com tal genitália, né? Às vezes ela está passando por uma dificuldade de identificação. E às vezes o professor tem um papel fundamental nisso sim, para ajudar esse aluno, essa pessoa, né? Então, eu acho que, pensando nesse lado, é importantíssimo trazer isso para a sala de aula. Ah, com certeza. E Concordo. eu concordo também. Eu acho muito legal você ter trazido essa questão sobre identificação, né? Porque é bem real. Às vezes a gente vai encontrar diversas dificuldades mais com os pais, geralmente são os pais, né, que pegam no pé, com os pais, com a diretoria, enfim, sob pressão dos pais também. Então, eu acho que, ainda que não seja
a gente trazer e falar, por exemplo, como a gente está falando aqui abertamente, né? Só a gente já se demonstrar, enquanto professores, né? Enquanto educadores, abertos a ter esse diálogo, né? Abertos a conversar e a entender, caso o aluno esteja passando por essa situação, já é bem importante, né? Porque acho que nós três aqui conseguimos falar um pouco sobre como é difícil se entender sozinho no mundo, né? Enquanto a gente está na escola, no ensino médio, passando por todos esses estereótipos. Então, o professor, enquanto uma figura de apoio para o aluno, é bem interessante, né? É bem importante, né, para um adolescente que passa por esse espectro, que está começando a se entender no espectro da não binariedade. Acho legal você ter essa consciência e a gente também, eu e Demetrios, né, tentarmos ter cada vez mais essa consciência. Idris, é a primeira vez que a gente está gravando com alguém, assim, então eu e Demetrios, a gente é bem leigo. Nossa, então eu tô Você estreando está aqui. estreando. Isso, amor. Você é o nosso debut. Eu estava tentando conversar com... Na verdade, eu conversei um pouco antes da gente começar a montar as suas perguntas, né? Eu conversei com um amigo meu que também está no espectro da não binaridade. E aí... Quem é? Ele é daqui de PH? Não, é um amigo virtual. Ele é de Recife. Aí a gente estava conversando sobre isso e eu pedi para ele ler o roteiro, né? Fazer algumas considerações, inclusive mandar um beijo para ele. Te amo, Levi. Você mora no meu coração, você sabe muito bem disso. Ai, que legal, gente. A gente estava falando um pouco sobre como que a experiência de gênero, né? Como que as pessoas cis enxergam o gênero parece ser muito limitada, né? Que é meio como se elas se acomodassem naquilo que lhes foi proposto, né? No caso, cisgeneridade. E aí eles não pensassem o gênero para além disso, né? Para além daquilo que foi designado. Sim, né? Partindo do ponto de que o gênero é uma construção, né? Isso remonta já lá desde a Grécia Antiga, né? Em que o corpo feminino, dito pelos homens que foi amaldiçoado pelos deuses com os seios para não irem para a guerra, né? E a partir daí só a decadência. Mas... Historiadores, então, né? Adorei. Então você já mandou aí, né, uma fala de historiador e bem contextualizada. E eu queria alfinetar um pouquinho, falar um pouquinho do nosso curso, então. Você já se sentiu discriminado dentro da sua turma, ali no nosso bloco, no nosso curso? Já passou por essa experiência de preconceito? Já. Eu tive alguns conflitos por causa disso, né? Foi num trabalho de filosofia sobre feminismo, né? E, enfim, a gente tinha que fazer uma pesquisa e coletar dados de várias pessoas, né? E teve um grupo que, assim, eu achei sensacional, que incluiu pessoas não binárias no meio, né? E, só que, assim, incluiu uma pessoa não binária só nessa entrevista, né? E, automaticamente, algumas pessoas na minha sala acharam que era eu. O conflito se deu ao quê? Uma das perguntas era: você se considera feminista? E essa pessoa não binária respondeu que sim. E todo mundo automaticamente pensou que era eu. Tinha falado sim, né? Que eu que tinha participado daquela pesquisa. Só que não, eu não participei. Mas o conflito se deu por quê? Porque, assim, as pessoas olham para mim, ainda me tratam como cis, entendeu? Digamos assim. Então, eu ter falado, se eu tivesse falado assim, sou feminista, né? Para algumas pessoas na sala foi um crime. Acontece que tem construções, as pessoas sofrem construções. Por exemplo, eu, até muito tempo, sofri uma construção de que eu era um menino cis, entendeu? Então, é claro que eu não vou saber o que uma mulher, uma garota, uma menina, ela passa, entendeu? Então, assim, minha opinião aqui, né, é uma coisa bem pessoal, eu prefiro não opinar, porque eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação por ser uma mulher, né? Então, assim, a gente tem essas construções, né? E que eu acho que valeu a pena, que vale a pena a gente colocar aqui, entendeu? Porque você opina aquilo que você sofreu, ou que construíram em cima de você, e, enfim. Aí, essa amiga, no caso, né, que respondeu esse questionário do grupo lá da sala, né, era uma pessoa até de outro estado, entendeu?
e por muito tempo construíram Elu como uma pessoa cisgênero, né? Só porque, enfim, tem uma genitália, né? Uma vagina, digamos assim. E aí, enfim, Elu sofreu por muito tempo preconceito, né? Tipo, sofreu por ser considerada uma mulher, e mulheres sofrem na sociedade, e depois, eventualmente, sofreu por se considerar não binária, entendeu? Então, esse preconceito ainda está muito permeado no meio. Eu acho que já mora um erro em terem considerado que foi você que respondeu a pesquisa, como que se só você se identificasse dessa forma, né? Exatamente. Eu só gostaria de falar mais uma coisa aqui, gente, rapidinho também, para deixar claro para o pessoal que está ouvindo aqui que a gente não está querendo causar nenhuma intriga com a fala trazida aqui pelo Idris, tá, gente? A gente não está julgando, né? Nós aqui não estamos julgando ninguém, e aconteceu. Então, acho que é válido, né, a gente trazer isso aqui também. Eu, no começo, jurei que seria uma situação que envolvesse professores, que aí seria pior ainda, né? Não que tenha sido, não que se amenize por ter sido por colegas de turma, mas a gente costuma Exato. ver muito também de professores isso, né? Nós temos uma colega de sala trans, eu e Demetrio, e a gente Bastante. vê professores errando pronomes, às vezes, entendeu? É complicado. Até a gente que Pois é. não está vivenciando isso, se sente incomodado, né? Se sente confortável, imagine quem Pois vivencia. é. É complicado. Mas Verdade. eu acho que a gente não pode se calar diante dessas coisas. Tanto a gente enquanto cis e você enquanto não binário, né? Porque se a gente se cala e deixa passar, já estou acostumada, deixa pra lá, enfim. Aí complica, né? A gente tem que, não, bate o martelo, ei, cale sua boca, respeite, se coloque no seu lugar, por favor, né? Porque senão vai passando Gostei, batido, continua e aí nada muda, né? gostei da fala de todos nós aqui, gente. Serve até de aprendizado para minha pessoa, né? Porque, poxa vida, eu erro pra caramba esse negócio de pronomes ainda, né? Então, serve de aprendizado, serve para eu levar comigo daqui para Até eu frente. mesmo que sou uma pessoa não binária, eu Pois erro o é. nome porque, assim, no calor do momento, por exemplo, agora eu errei várias vezes. Mas Nossa, eu porque erro sempre. nervoso e com podcast, né, enfim. Mas, assim, a gente vai aprendendo, é uma construção, né, gente? Ninguém nasceu Exato. acertando tudo. Eu acho que mora muito no local do respeito, né? Se você erra, você entende que aquilo ali está sendo feito por uma vontade de aprender, né? Se a pessoa está disposta a aprender, está disposta a te respeitar enquanto pessoa, né? Já é válido, né? Então, eu acho que mora muito nesse Nossa, local do demais. respeito. Então, Idris, eu quero agradecer pela sua presença aqui hoje, pela disponibilidade em conversar um pouquinho com a gente, né? Pela sua coragem de vir aqui, né, conversar sobre esse assunto. Muito obrigada por você ter aqui vindo conversar com a gente, trazer um pouco da sua experiência, da sua perspectiva e das suas vivências, viu? A gente fica muito grato pela sua presença e como você contribuiu com o nosso diálogo. Vou fazer aqui meus agradecimentos também. Obrigado, Idris, por ter vindo aqui falar com a gente. Vou repetir a fala da Camila também. Obrigado pela coragem de ter vindo até aqui. A gente fica muito feliz. E eu espero que o pessoal que esteja ouvindo também aproveite, né, e comece a refletir esse tipo de situação, que é uma coisa que convive com a gente, né, mas a gente faz questão de ignorar. Eu espero que isso mude, né, que as pessoas passem a levar em consideração também o respeito que a gente deve, que o mínimo, né? O mínimo, ter respeito. Então, muito obrigado pelas suas palavras, tá bom? Eu acho que o pessoal que está em casa, ouvindo em qualquer lugar, na verdade, né? Eu espero que eles gostem, que tenham gostado. E é isso. Muito obrigado, ok? Então, gente, eu me despeço aqui de vocês. Queria agradecer também a oportunidade de participar desse podcast e do Demetrios e Camila abrir a oportunidade para esse diálogo que eu acho importantíssimo nos dias de hoje. Lembrando que a gente é passível de erro, mas que a gente não deve permanecer nele. Eu espero que esse podcast contribua grandemente para isso, viu? Muito obrigado de novo. E é isso, encerro aqui a minha fala. Então foi isso. Obrigada, Iris, pela presença. E é bom sempre ressaltar que nós temos materiais disponíveis no nosso Google Drive, para caso você queira entender um pouco mais do diálogo e do que a gente conversou aqui, viu? Um abraço a todo mundo que está ouvindo e até a próxima.
Então, gente, olha só, o Idris falou aqui com a gente, conversou com a gente. Até eu aqui, né, tava com dúvida em algumas questões e eu agradeço muito esse tipo, né, esse bate-papo, porque acaba realmente, né, instruindo a gente para muitas situações, muitas coisas que a gente acaba né, esquecendo, né, a gente acaba não prestando atenção. Então é uma coisa muito bacana da gente conversar, da gente falar, né? E vamos lá, olha só. Dentro desse aparato de domínio da filosofia moral, existe também uma teoria chamada teoria da ação, que ela tenta entender e também compreender, né, o que é esse fazer, né, entre aspas, antes de explicitar o que se deveria fazer. Em relação a isso, existe também a teoria dos fenômenos dos atos, né, que explica como as pessoas constituem as suas realidades sociais aí por meio das formas como elas dialogam, agem e se sentem dentro dessas teias de relações sociais existentes. Nesse sentido, a gente deve pensar o gênero, né, que o gênero ele não é uma identidade estável, né? Então eu acho que isso ficou um pouco claro durante o episódio. Se não ficou, vai ficar agora, né? Não é uma coisa estável ou então ela pertence a um local propriamente dito. Não. Gênero ele vai além de outras variadas definições, né? São identidades que também são variadas e elas são constituídas aí nos seus tempos. O que a gente percebe é que muitas pessoas têm aquele pensamento do eu que ele é definido pelo gênero, meu gênero passado, ou então meu gênero anterior. E uma outra coisa que a gente tem que saber até aqui é que quando nós falamos de gênero ou outras relações que envolvam isso, a gente não nega a parte biológica. E a gente fala sim que há uma construção social e histórica produzida sob essas características biológicas. Olha só, durante muito tempo, as pessoas que hoje fazem parte da comunidade LGBTQI+, tiveram que se esconder, fingir que não eram e estar em locais próprios para aquele povo, como os famosos bailes de Nova York, por exemplo, que foi citado inclusive no nosso episódio anterior, viu, gente? Quem quiser ouvir aí, só dá um clique lá. E justamente essas pessoas se escondiam justamente porque não atendiam ou então não se encaixavam no perfil ou padrão social que a sociedade daquela época exige. Mas aí fica uma pergunta, será que essa realidade será que essa realidade é tão distante assim, já passou, ou será que ela ainda existe? Olha só, um exemplo disso, para deixar mais claro o que eu estou dizendo aqui, e para mostrar que essa é uma realidade bem pertinente ainda, é o que é mostrado, né, na novela Força do Querer, lá da Rede Globo. Por mais que seja uma novela que está sendo reprisada, ainda é uma realidade existente. A gente pega como exemplo Nonato, né, que é uma travesti, mas vive como Nonato, né, que é um homem, para ter que manter o emprego que ela tem. Porque vivendo como travesti, ela sabe que não tem como viver, não tem como trabalhar, justamente por causa da repressão em relação à identidade que ela se encaixa. Então, a partir desse pensamento, a gente vê todos os dias, né, e isso é uma coisa bem pertinente também, a gente vê todos os dias pessoas sofrendo, sendo desrespeitadas, insultadas e muitas vezes vítimas fatais também por causa da tolerância e da ignorância que se aprofunda cada vez mais na nossa sociedade, que é o exemplo mais claro, né, e mais próximo que nós temos. Eu mesmo sempre ouvi, né, como a Camila ela citou anteriormente, que homem deveria e deve agir de um jeito, que mulher também tem que agir de determinada forma. Uma das frases mais famosas que a gente ouve é aquela que mulher ela tem que se dar o respeito, né? Ou seja, que nós temos que falar de certo modo, que a gente tem que se vestir de certo modo, até o modo de andar deveria ser de acordo com como agem todos os homens ou como agem todas as mulheres. É aquela velha coisa, gente, olha só aquelas frasezinhas bem sem graça que a gente ouve. Futebol é só pra homem. Olha só, futebol é só pra homem, mulher não pode jogar futebol. Ao contrário, nós temos outra coisa, vôlei é pra quem é gay. Olha só que interessante. Ou então, aquela velha frase que a gente ouviu de uma determinada ministra aí, gente. O menino veste azul e a menina veste rosa, né? A gente ouviu tempo atrás, infelizmente a gente ouviu, né? A gente teve que se dar conta, né, por causa dessa situação. Então, gente, o que a gente percebe é que essa dualidade macho-fêmea, homem-mulher, faz com que a gente não pense além, que a gente não considere ou veja a diferença do outro como algo bom e dotado de conhecimento. Isso vai na mesma lógica de tratar gênero e sexualidade como algo específico dos nossos órgãos genitais.
o que comumente na academia é chamado de determinismo biológico. E Camila, assim, me explica, você concorda com esse termo? Eu falei ali sobre futebol é só pra homem, vôlei é só pra gay. O que você acha disso? O que você acha dessa parte aqui do menino veste azul, menina veste rosa? Você fala alguma coisa? Eu tenho 2 pontos, na verdade. Ixi, vamos lá então. Que me irritam e me incomodam muito. Primeiro, aquela frase que tu falou, a mulher tem que se dar o respeito. E essa frase, ela é pra mim engraçada, porque, tipo assim, se eu não me dou o respeito, né, que foi determinado pela outra pessoa e não pelo meu próprio corpo, pela minha própria individualidade, a outra pessoa tem o direito de fazer algum discurso sobre mim, seja ele de agressão verbal, de agressão física, enfim, o que ela escolha, né. Isso é engraçado de se falar. E também esse outro ponto que o Demetrios trouxe sobre existirem, por exemplo, esportes que são determinados, né, o futebol, quem se joga é homem. Só que também existe uma outra particularidade nisso, porque quando a gente trata desse homem, é só homem cis, né? Porque homem trans também não tem lugar no futebol. E aí aquilo que o Demetrios falou, que tá atrelado ao nosso órgão genital, né? A galera quer que a gente, sei lá, dê carteirada de órgão genital por aí pra poder fazer alguma coisa, né? Pra poder jogar futebol, pra poder me comportar do jeito que eu quero. Esse discurso, ele é, como o Demetrios mencionou, né, chamado de determinismo biológico. Ele é assim, sabe, tão século XVIII, tão século XIX, que hoje em dia já não tem mais espaço pra esse tipo de coisa aí. Tipo assim, por mais que você não esteja dentro da comunidade, não entenda os debates, os termos, não é tão difícil respeitar a identidade do outro, entendeu? É o mínimo do mínimo, né? É o mínimo. Você não tem domínio sobre a outra pessoa e as suas crenças, seus dogmas, eles dizem respeito a você. Então, se você acha que não deve se comportar dessa forma, você atrela isso a você, não a outra pessoa. A outra pessoa, ela é um indivíduo externo a você. Ainda que você seja, por exemplo, a gente pega aqueles tipos de pais tóxicos que querem controlar o corpo do filho, né? O controle do filho. Você tem um filho, ele pode ter nascido de você, você pode ter gerado ele, ou não, às vezes, né? E não desrespeita você, é um corpo que vive externo a você, que tem necessidades externas às suas. Então é como o Demetrios disse, é o mínimo você respeitar, né? Quem tem um pingo assim de caráter e entende que esse respeito ele vem acima de tudo, não se comporta dessa forma. Por mais que discorde de várias pautas que a comunidade aborda, né? Mas acho que é isso. Eu e Demetrios, a gente fala que a gente trouxe essa temática também como pessoas que entendem um pouco do discurso da comunidade, né? Mas, acima de tudo, como historiadores e educadores. Então, a gente entende que ser educador, ser professor, também abre um espaço pra gente trazer essas discussões em sala de aula, né? Inclusive, a gente falou isso com o Idris, que a escola ela é um espaço que reforça muito esses estereótipos, né? A gente vai sair pra jogar futebol, as meninas ficam sentadas na arquibancada, os meninos vão lá jogar. E aí, se tem, sei lá, você, Demetrios, passou por uma situação parecida na escola? Com relação ao vôlei? Passei. Você ficava no time de quem? Quantas vezes as pessoas julgavam, né? Não só a minha pessoa, mas outros meninos também que jogavam vôlei. Justamente pelo esporte, como a gente estava comentando aqui, né? Ser um esporte relacionado ao feminino. Ou seja, uma coisa mais baixa. Uma coisa que não chegava ao patamar do futebol. Mais fácil. Então, assim, eram falas bem assim, ridículas. Né? Falas ridículas, né? Que ainda existem. Né? Mas a gente sabe que isso é um tipo de discurso que a gente tem que evitar e que a gente tem que tentar, né, na medida do possível, não só evitar, mas também tentar orientar aquela pessoa, né, as pessoas, aquele grupo que fazem, né, esse tipo de comentário. Na minha escola acontecia muito isso, a gente separava os times entre meninos e meninas, e muitas vezes meninas não jogavam com meninos, e se tinha algum menino que performava, ainda que fosse um pouco de feminilidade, ele ia pro time de quem? Pro time feminino, né? Exato. Não era páreo, digamos assim. Principalmente nas aulas de educação física, né? E a maioria dos professores, eles não percebem isso. Eles acabam, às vezes, contribuindo até pra essa divisão. Exatamente. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nossa discussão sobre esse assunto vai parando por aqui, mas a gente não quer que esse assunto acabe. A gente quer que ele seja falado cada vez mais, porque é um assunto muito importante. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado, gente. Um beijo enorme meu, tá? Para todos. Quer falar alguma coisa, Camila? Só pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, na sua plataforma favorita, e pra voltar aqui outras vezes pra dar um play na gente, né?
e nos escutar aqui, debatendo e dialogando. É isso aí, gente. Até sexta às 19 horas, tá? Tchau, Beijo, tchau, gente. tchau. Até mais. O podcast que você acabou de ouvir foi idealizado pela plataforma Anchor. O Anchor é grátis, oferece ferramentas para gravar, editar e distribuir em outras plataformas como Spotify, Apple Podcasts e muitos outros. Você pode monetizar seu podcast. Tem tudo o que você precisa para começar seu podcast do zero. Baixe gratuitamente o aplicativo da Anchor ou acesse anchor.fm para iniciar.